A Baía de Guanabara é a segunda maior baía da costa brasileira e uma das mais bonitas do mundo, graças à sua exuberante beleza natural. Contribuir para a qualidade de vida da população do entorno, já que nós temos 15 municípios no entorno da baía. Além disso, vai melhorar a atividade pesqueira, consequentemente beneficiando alguns pescadores artesanais. Além disso, a atividade de turismo e daí um incremento na economia. A utilização de recursos naturais como minerais, água e petróleo estão sendo cada vez mais utilizados nos processos produtivos globais. O petróleo, além de ser o recurso natural que representa a principal fonte de energia do mundo, é também uma das principais fontes de renda do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio é o principal produtor de petróleo no Brasil, né? E aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro encontram-se uma série de atividades relacionadas à indústria do petróleo. Então nós temos aqui instaladas refinarias, terminais portuários, né, diversos dutos e instalações que são utilizadas no transporte do petróleo estão aqui também instaladas, né, está sendo construído também um complexo petroquímico, né, então o setor petrolífero aqui dentro do estado do Rio de Janeiro ele é muito importante. Independente da sua magnitude, os impactos ambientais negativos decorrentes das atividades da indústria petrolífera são bastante diversificados, com destaque especial para aqueles associados a vazamentos que venham a provocar a degradação do meio ambiente. No Brasil, o último vazamento de grandes proporções ocorreu no ano de 2000, no Rio de Janeiro, quando foram derramados 1,3 milhões de litros de óleo cru nas águas da Baía de Guanabara. Contaminação de manguezais, consequentemente você tem aí a destruição de habitat e berço de reprodução de algumas espécies. A formação de uma camada que impede o processo de fotossíntese e algumas algas poderão vir a serem impactadas. Outros riscos associados à indústria petrolífera, além do vazamento de óleo, são basicamente uma possibilidade de explosão de uma planta industrial, a liberação de gases provenientes do processo de refino e a liberação de outros compostos à base de fenóis. As empresas que atuam no ramo da indústria petrolífera têm grande responsabilidade com a preservação do meio ambiente. Devem sempre buscar alternativas inovadoras para realizar os seus processos produtivos com mais segurança, através de pesquisas em ciência e tecnologia, e assim minimizar os danos provocados ao meio ambiente decorrentes de suas atividades industriais. O mais importante é em medidas preventivas, no sentido de evitar que esse tipo de contaminação aconteça, né? A contaminação ambiental, devido à indústria do petróleo, ela pode acontecer em 3 camadas dentro do meio ambiente. Tanto a poluição atmosférica, né, quando a indústria lança efluentes atmosféricos, né, o que pode gerar, por exemplo, como consequência, chuvas ácidas. Também pode haver liberação de efluentes líquidos, né, principalmente para a Baía de Guanabara, por exemplo, no caso. E também liberação de resíduos sólidos, né, principalmente resíduos químicos, que são provenientes, né, do processo da indústria do petróleo. Então, primeiramente, a gente precisa investir nesse tipo de tecnologia e medidas que evitariam, então, esse tipo de poluição. Porém, apesar, né, de se investir tanto nesse tipo de medida preventiva, a gente não está livre de que o acidente aconteça. Então, se acontecer, né, já que nós não estamos imunes a isso, é preciso haver, então, medidas de correção, né, medidas como planos de emergência individual, planos de contingência, para que a empresa esteja preparada para conter, então, as consequências de algum tipo de acidente.
E um dos desafios seria investir em fontes de energia renováveis que ao longo do tempo irá progressivamente substituir o petróleo, como por exemplo os biocombustíveis, a energia eólica, a energia solar. Sob o ponto de vista econômico e social, o petróleo, passando por suas diversas etapas na indústria, desde a exploração, a produção, o refino, a comercialização, o transporte, ele gera muito emprego e muita renda. Então, sob esse ponto de vista, ele é sustentável. Então, nos dias de hoje ainda compensa investir na indústria do petróleo. Então, desde que esses três pilares estejam em equilíbrio, o meio ambiente, a economia e a sociedade, ele se tornará, então, uma atividade sustentável. Possíveis soluções para o problema da poluição e contaminação da Baía de Guanabara certamente não estão no fechamento das refinarias de petróleo nem na redução dos seus níveis de produção. Soluções totalmente inviáveis sob os pontos de vista econômico e social. Sendo assim, faz-se necessário a inclusão da variável ambiental no processo de planejamento de soluções mais eficientes e eficazes. Além de uma maior conscientização popular, torna-se necessário também uma mobilização no sentido de cobrar do poder público uma maior proteção para a Baía de Guanabara, que além de todo o seu potencial ecológico, econômico e logístico, é também um dos principais cartões postais da cidade do Rio de Janeiro.